Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Estamos começando mais um Refletindo com o Hamed, esse programa do Espaço Hamed que traz todos os domingos de manhã uma reflexão sobre um texto apresentado pelo Hamed. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente, né, nessa série de reflexões que nós vamos fazendo aqui. Eu sou o Gabriel e sou um dos palestrantes do Espaço Hamed. E hoje a gente vai refletir juntos. Então, quem estiver aí no online ao vivo e quiser deixar um comentário e conversando junto, a gente vai junto. Sobre um texto curtinho do livro Renovando Atitudes, do Hamed, que é talvez um dos mais famosos que ele tem. E dentro desse livro tem o texto sobre auto-perdão. Esse é o nosso tema de hoje. E ele abre o livro, esse capítulo do livro, né, falando sobre, usando um texto, né, que fala sobre perdoar, perdoar ao outro, né, e usa um outro texto que é sobre com a mesma com o mesmo rigor com o qual você trata o outro, você também será tratado, né? E complementa no finalzinho ali falando, né? Se você não consegue perdoar no outro aquela falta mínima, aquele erro pequeno, né? Um pisão no pé, digamos assim, né? Uma coisinha mínima, como que você quer que Deus te perdoe das coisas que você já fez? Então, começando a nossa reflexão, a primeira premissa que a gente pode conectar, ou que eu vou trazer para a gente conectar, é: Jesus falou, ou teria falado, ensinou, perdoai ao próximo como a si mesmo. Desculpa, amar ao próximo como a si mesmo. E trouxe também uma pergunta dos apóstolos lá, né, que falava: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os outros? Seria 7 vezes? Aí Jesus teria dito: não, seria 7 vezes, 77 vezes. Então, quer dizer, é para perdoar infinitamente, né, digamos dessa forma. Mas não é aquele perdão, talvez incompreendido, um perdão compreendido como: eu vou perdoar aqui e vou continuar lá tomando porrada da pessoa que me agride, né? Não é isso, né? É perdoar dentro do coração, sem guardar rancor, remorso, sentimentos negativos pelaquela pessoa. Esse é o perdão possível, né? O perdão que funcionaria, né? Não quer dizer que eu preciso perdoar e continuar ali perto daquela pessoa que me agrediu. Não quer dizer que eu preciso perdoar e continuar convivendo com aquela pessoa. Nem quer dizer que, se eu não ficar perto desta pessoa, que eu não a perdoei. Então também passa por um lugar, né, quando Hamed apresenta essa proposta, né, do auto-perdão, de entender melhor, ou da melhor forma possível, o que seria o perdão e o auto-perdão, né? E aí a premissa do amar ao próximo como a si mesmo funciona aqui também no perdoar ao próximo como a si mesmo.
Por quê? A gente ama muito mal a nós mesmos. Aí fica uma provocação. Será que é isso que eu estou falando? É verdade? Amamos muito mal a nós mesmos? Se quiser, pode deixar um comentário. É, Então amamos mal as outras pessoas. Perdoamos muito mal a nós mesmos. Muito. Então perdoamos mal as outras pessoas. Quem aí já levanta a mão, né? Quem, quem já passou por uma situação e ficou se culpando longo tempo. Nossa, eu me culpo disso até hoje. Quando que aconteceu? Ah, em 1900 e nada, né? Ou quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz tal coisa e não me perdoo e não me perdoo até hoje porque tal, tal, tal. Então, ou é mesmo ontem, né? Sim, um tempo curto do passado. Xinguei alguém, tava nervoso, xinguei alguém, me arrependi, não pedi perdão pra outra pessoa, mas fiquei remoendo aquilo. Poxa, não devia ter xingado, poxa, ofendi alguém. Pô, agora tal pessoa tá chateada comigo. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom amigo, eu vou me afastar. Já teve essas crises assim de culpa? Pois bem, culpa é um sentimento muito duro de lidar dentro de nós, né? Ocupa ali um lugar muito grande dentro do coração, porque a gente se hum, fica ruminando, né? Fica pensando naquilo diversas e diversas vezes, falando, nossa, eu devia ter feito diferente, nossa, eu devia ter feito melhor, nossa, eu não devia ter feito isso, nossa, eu devia ter feito aquilo. Tem até aquele ditado, né? Só vou me arrepender daquilo que não fiz, né? Isso é um desdobramento dessa culpa, digamos assim, né? Poxa, a culpa por aquilo que não fiz. Nossa, eu sou muito acomodado, nossa, eu. E perceba, o eu sou, né? Se rotular, né? Se classificar, se limitar a uma coisa, um adjetivo, a uma característica, percebe? E ao longo do capítulo o Hamed vai discorrendo, vai falando, fazendo as considerações dele e, e a mensagem que dá para extrair desse texto é: como a gente tem muita facilidade de julgar o outro, de criticar ao outro, né? Então tudo que eu olho e interajo com pessoas do exterior, eu tenho logo uma opinião sobre isso. E hoje em dia, na era da internet, das redes sociais e tudo mais, todo mundo tem uma opinião formada, todo mundo tem a disposição para fazer um comentário criticando. Então, as coisas hoje acontecem muito rápido por causa desses meios digitais. E isso ganha uma dimensão às vezes enorme, né? Veja aí uma pessoa que passa por um cancelamento na internet. Um cancelamento na internet, para quem não tem esse conceito ou essa noção. Um cancelamento na internet equivale a falar que a pessoa morreu na internet. Que para algumas pessoas é uma coisa muito importante, porque dali às vezes é o trabalho dela,
é o sustento dela, né? É a imagem dela que está relacionada com isso, né? Então, por causa de uma frase, um pensamento, uma opinião que eu não concordo, né? Porque não bate com as minhas crenças, os meus valores, as minhas ideologias. Só por causa disso, eu faço comentários que destroem a vida daquela outra pessoa, ou que abalam, ou que afetam, prejudicam a vida daquela outra pessoa. Então, imagina que você é uma pessoa que falou uma opinião que foi interpretada, foi entendida por outra pessoa como algo ruim. Essa pessoa fez um comentário ruim e isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. O que você pode pensar? Que você é uma pessoa ruim por causa disso. E aí você fica se culpando. Poxa, eu não devia ter falado. Poxa, eu não devia ser assim. Pô, eu preciso ser melhor como pessoa. Sabe? E fica lá se culpando. Onde entra o auto-perdão, que é o tema de hoje, justamente aqui. O auto-perdão é uma cartada, um mecanismo, uma ferramenta que a gente deve, ou pode, ou precisa aprender a usar pra gente se aliviar dessas pressões, né, que o nosso próprio eu, né, nossa mente está impondo pra gente, no sentido de que preciso ser perfeito, preciso acertar, preciso falar isso, preciso ser aquilo. Não precisa. Essa é a verdade. Porque talvez ainda não estejamos prontos para sermos perfeitos, né? Perfeito é Deus, ou uma outra entidade religiosa da sua preferência. Mas a perfeição não está para nós, enquanto pessoas humanas, espíritos encarnados, e ainda que assim precisamos evoluir muito como espíritos. Então, é claro, a gente sempre vai buscar fazer o melhor, mas o melhor não é o perfeito. Então, quando a gente faz o melhor e isso não dá o resultado que a gente tem, ao invés de nos martirizarmos pela proposta trazida aqui no texto do Hamed, é que utilizemos a ferramenta do auto-perdão, que é poxa, eu errei, ou não fiz tão bem, ou não deu certo, tudo bem, vou tentar novamente fazer melhor na próxima. E é isso, né? É isso. Nas relações sociais é a mesma coisa. Queria ter feito melhor no relacionamento, não consegui. Faça melhor na próxima oportunidade que tiver, sabe? Não quer dizer também o auto-perdão que a gente tá só passando um pano, né, no popular. Não quer dizer que a gente tá só sendo conivente com os nossos erros e errei, eu me perdoo e tá tudo bem. Não é por aí também, né? O auto perdão ele tem também aliás, ele não exime a gente de responsabilidade. Errei com você, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu preciso lidar, na verdade, né? Vou lidar com as consequências de ter errado ou de ainda não ter feito tão bem, né? Vou fazer um paralelo, né? Vou fazer um bolo aqui e eu nunca fiz bolo. Errei na mão,
perdi a massa ficou horrível. Eu posso ter vários desdobramentos disso. Um desdobramento é o crítico, é o da culpa. Nossa, eu não presto nem pra fazer um bolo. Que lixo de pessoa que eu sou. Nunca mais eu faço bolo na vida. Desdobramento com auto perdão. Putz, errei. Ah, mas tudo bem, foi a primeira vez que eu fiz, tá tudo certo. Vamos fazer de novo. E no próximo vai sair melhor. Sem auto perdão, com auto perdão. Agora pensando em responsabilidade. Poxa, fiz aqui o bolo, não deu certo. Mas ainda assim, a minha família vai vir aqui hoje almoçar e eu quero oferecer um bolo. Então eu vou ter que sair para comprar um bolo. Ou vou ter que pedir para alguém me ajudar de alguma forma. Responsabilidade. Gastei dinheiro para juntar os ingredientes, comprar os ingredientes e fazer o bolo. Gastei o gás, gastei o tempo. Vou ter que arcar com esse custo aqui, com esse prejuízo. Responsabilidade. Então perceba que responsabilidade não tem ligação com valor moral, consciência. Responsabilidade é um ato de maturidade simples, né? É como na física, causa e consequência. Você fez, você lida com as consequências daquele ato. Tem uma moral e uma ética por trás disso, é óbvio, mas assim, não envolve um sentimento. Responsabilidade não envolve um sentimento. São fatos. Lide com eles, né? Basicamente é isso. Então, para finalizar a nossa manhã, o que Hamed propõe pra gente nesse texto de auto-perdão é que a gente aprenda e pratique menos julgamentos do alheio, menos julgamentos de nós mesmos, menos botar a culpa no outro, menos botar a culpa na gente, né? Culpa é um sentimento, responsabilidade é um fato, é uma consequência. E ele indica pra gente que aquela relação onde eu perdoo as pessoas para que Deus também me perdoe, também pode ser um caminho pra gente aperfeiçoar a nossa maneira de perdoar a si mesmo e aos outros, né? Por fim, na oração, né, que Jesus nos ensinou e que aprendemos aí desde sempre, que é o Pai Nosso, a oração dominical, né, digamos assim. Tem lá o trechinho do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, se queremos que Deus perdoe as nossas ofensas, temos que, ou precisamos, perdoar a quem nos tenha ofendido. E quando quem nos tenha ofendido seja nós mesmos, nós temos o auto-perdão. Então, perdoe a si mesmo, perdoe ao outro. E em algum momento Deus também nos perdoará, seja lá do que for que nós tenhamos feito. Porque faltas, né, erros não faltam no nosso repertório, na nossa jornada. E tá tudo bem, isso é importante frisar, tá tudo bem. Errar é humano, né? Outro dito popular. Insistir no erro é que é um problema, né? Porque aí você já teve a oportunidade. Mas aí de novo Jesus vem e fala: olha, a gente não tem que perdoar só 7 vezes, é 7 vezes 77. Então, mesmo que a gente seja reincidente nos erros, ainda assim há
de se perdoar. Claro que do ponto de vista do perdão é isso. Do ponto de vista da evolução dos comportamentos e da moralidade, da espiritualidade, quanto mais tempo a gente passa errando, mais atrasado a gente fica. E mais tempo a gente leva para chegar num estágio de felicidade um pouco mais permanente, um estágio de paz mais permanente, um estágio de evolução espiritual mais permanente, de uma condição melhor, certo? Então esse era o nosso refletindo de hoje. Espero que vocês tenham um bom dia. Se você está vendo esse vídeo no começo do dia, pratique o auto-perdão o máximo que você puder. Se você está vendo esse vídeo no final do dia, se perdoe antes de dormir. E aí amanhã teremos um novo dia para fazermos coisas, errarmos, nos auto-perdoarmos e perdoarmos aos outros. E esse ciclo, ele não se acaba. Todos os dias, pela eternidade, teremos que praticar ações que poderão se caracterizar como erros, onde a gente vai ter que perdoar alguém, onde a gente vai ter que se perdoar e onde nós teremos que pedir a Deus o perdão. Mas não só a Deus. Às vezes a gente também depende da generosidade do outro para que ele nos perdoe das bobagenzinhas que fazemos, né? E nesse ponto que a gente se conecta. Eu perdoo ao outro para que uma outra pessoa, não a mesma, né, necessariamente, mas para que quando eu errar, eu também possa ser perdoado. E eu perdoo a mim mesmo para poder viver em paz comigo mesmo, para estar numa condição emocional melhor para a próxima interação que eu tiver. Então é isso, gente. Obrigado por estar conosco. Fique atento aí às publicações do Hamed, nossa agenda, e até qualquer momento. Um abraço e tchau, tchau.